A paz de Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem a todos, neste dia que o Senhor nos preparou. Hoje, 3 de agosto do ano de 2026, acabamos de passar o primeiro final de semana deste oitavo mês do ano, mas a você que irá aí assistir este vídeo em algum outro momento, talvez até em algum outro ano, Deus também te abençoe, te cubra com toda a sorte de bênçãos. E saiba que no dia 3 de agosto comemoramos, né, a igreja celebra alguns santos, não é? É trazido à memória alguns santos, e como eu sempre digo, para que eles sirvam de exemplos para seguirmos, e como também eu sempre digo, ou para que sejamos melhores do que eles foram, ou se não igual, próximo daquilo que eles foram, né? Mas que eles nos despertem em nós a fé, desperte em nós o verdadeiro e real sentido, significado do que é ser um discípulo de Cristo. Então, a você que é devoto desses irmãos, que eu estarei aqui falando sobre eles, você o que é um devoto? É um discípulo, né? Como eu também sempre digo, o apóstolo Paulo disse assim: sejais meus discípulos, assim como eu sou de Jesus, assim como eu sou do Senhor, assim como eu sou do Cristo. Eu estou aqui parafraseando tudo, tá bom? Então, quando alguém diz que é devoto, né, de algum irmão que é santo, é um mosquitinho chato aqui, de quando diz que alguém dizemos, né, que somos devotos, enfim, estamos dizendo que somos discípulos, que admiramos aquela pessoa e que vamos seguir os seus passos, né? E sim, e pedimos a ele, porque cremos que ele se encontra vivo, porque a palavra diz isso, né? Que os santos estão diante do Senhor e eles intercedem, né, por nós, juntamente com o Espírito Santo, diante de Jesus, junto a Jesus, né? Então, hoje vamos estar falando sobre alguns destes santos. O primeiro santo, no caso, que vamos falar desse dia 3 de agosto, é Santo Nicodemos, ou Nicodemos, aquele que teve o encontro com Jesus, né? São Nicodemos, ele era um fariseu, membro do Sinédrio. Ele é mencionado no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo, lá no início, no capítulo de número 3, né? Ele é movido por um desejo, uma vontade de conhecer a verdade. Ele procura Jesus durante a madrugada, durante a noite, enfim, para conversar e tirar dúvidas sobre a questão do reino de Deus. E é nesse encontro com Cristo, nessa noite ou madrugada, enfim, que nós temos ali a famosa passagem, né? O famoso texto, vamos dizer assim, a frase de Cristo para ele, que em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, mais tarde, né, São Nicodemos defende Jesus, quando Jesus está ali sendo julgado diante do Sinédrio, quando ele é preso, né? Após a crucificação, Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, pede, não o corpo de Jesus para que fosse tirado da cruz e que fosse devidamente sepultado, e eles preparam o corpo do Cristo, não é? E eles enterram Jesus, né? Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que toma a frente, né? E José de Arimateia, por sinal, é ele que cede ao corpo do Cristo, né? O corpo do Jesus, né? É ele que empresta o túmulo. Então nós temos aí a figura de Nicodemos. A tradição afirma que após a ressurreição de Jesus, Nicodemos, de fato, ele converte-se completamente, tirando agora todo tipo de dúvidas ou questões, não é? Converte-se de fato agora ao que é chamado de cristianismo, né? E sofre algumas perseguições por causa da sua decisão, assim como todo homem, mulher, e até nos dias atuais que toma essa decisão, porque seguir a Jesus é mudar a rota, é mudar o caminho, não é? Então ele sofre algumas perseguições. Uma lição que podemos tirar de São Nicodemos é a busca incessante
e essa busca que nos conduz à verdade, e quem é, ou qual é essa verdade? É Cristo. Cristo é a nossa verdade. Então, São Nicodemos nos deixa esse exemplo maravilhoso. Outro santo, agora é uma santa, o segundo do dia 3 de agosto, é Santa Lídia. Santa Lídia, ela foi a primeira pessoa convertida ao cristianismo na Europa por meio da pregação de São Paulo na cidade de Filipos. Ela era comerciante de púrpura, também está na Bíblia, tá bom? Mulher generosa e temente a Deus, e depois dela ouvir a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, ela recebe o batismo, juntamente ali com toda a sua família, uma convenção ali coletiva, vamos dizer assim, e ela abre a sua casa para acolher os apóstolos, em especial Paulo, não é? E os primeiros cristãos dali da sua região. A sua residência se tornou um dos primeiros centros, né, da comunidade cristã na Europa em seu tempo. A lição que nós podemos tirar de Santa Lídia é a lição da hospitalidade. A hospitalidade é também uma forma de evangelização. Outra lição que ela nos dá é sobre a generosidade, que também é uma forma de evangelizar. Então precisamos ser hospitaleiros, generosos, pois desta forma estamos também proclamando o reino de Cristo Jesus. O outro santo que é celebrado neste dia 3 de agosto é São Pedro de Anaquini. São Pedro de Anaquini, ele foi bispo na cidade italiana de Anaquini no século XI. Ele se destacou por ter uma vida de oração, fidelidade à Santa Igreja e pelo cuidado que ele tinha para com os mais necessitados. Ele trabalhou para fortalecer a fé do povo e combater os abusos do seu tempo, que ali havia. Né? Ele foi lembrado como um pastor zeloso após a sua morte, humilde e totalmente dedicado ao Santo Evangelho de Jesus. Uma lição que podemos tirar de São Pedro é que, de Anaquini, né, que ele foi um verdadeiro pastor, que conduzia o povo pelo seu exemplo de santidade. E isso é importante. O santo não se faz santo após a sua morte, mas a santidade ela já começa a ser demonstrada em vida através das suas ações, das suas atitudes. Um outro santo comemorado ou lembrado em 3 de agosto é o Beato Agostinho de Casadoc, né? Casadoc, acredito que seja assim que se pronuncie. Ele foi dominicano, ele é da Croácia, viveu ali entre os séculos 13 e século 14, foi bispo de Zagreb. Ele se empenhou na formação do clero, na educação dos fiéis e na defesa dos mais necessitados. Ele foi, então, ou era conhecido por sua profunda vida espiritual e um grande amor à Eucaristia. Ele foi beatificado pelo Papa Clemente XI. E uma lição que ele nos dá como exemplo, né, é que a educação na fé ela transforma as vidas e fortalece a igreja. A importância do conhecimento. Isso é uma lição muito legal, muito bonita para tirarmos, né? Uma reflexão para esse dia de hoje, 3 de agosto, é que os santos celebrados nesta data, ele nos ensina que ninguém se torna santo por acaso. Nicodemos buscou a verdade, Lídia abriu o coração em a sua casa, São Pedro, né, de Anaquini serviu com fidelidade à igreja, Santo Agostinho de Gazodik, né, ele dedicou sua vida à formação do povo de Deus, ao conhecimento, ao estudo, enfim. Ou seja, cada um ele respondeu ao chamado do Senhor de maneira diferente. Mas o que há em comum, todos escolheram, decidiram viver para Cristo e para a glória de Cristo. Então, que possamos seguir, não é, ou termos em nossa vida, e eu falo isso a começar de mim, o que disse São Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16, que é inspirado pelo Espírito Santo, quando o Senhor usa o seu servo para dizer para todos nós, sede santos, porque eu sou santo. Que possamos orar a Deus para que nos dias atuais
não é? O exemplo e a fidelidade desses santos, esse amor ao Evangelho, possa também nos conceder, possa também nos levar a uma verdadeira convenção, uma graça perseverante na fé, e que possamos servirmos com alegria, levando outros a conhecerem o amor de Deus, e que todos possamos testificar da graça, da misericórdia e da piedade do Senhor. Que é o testemunho desses santos de Deus, Nicodemos, Santa Lídia, São Pedro, o Beato Agostinho, enfim, inspire a caminhada de cada um de nós rumo à santidade, pois é esse o desejo do Senhor para todos, não é? Então, por Cristo nosso Senhor, que possamos viver com fé, na fé, para a fé, sob a fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que Deus Pai derrame sua graça sobre nós, que o Espírito Santo interceda com seus gemidos inexprimíveis, rogue por nós diante de Jesus, para a glória de Deus Pai. Um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.